A igreja que deseja ser plenamente bíblica terá que levantar seus olhos um pouco mais além e contribuir para que a palavra de Deus alcance outras regiões do mundo, até os confins de toda a terra, como nos orientou o Senhor Jesus, ao mesmo tempo em que evangeliza a sua própria região. De fato, Atos 1:8, que narra os primeiros 30 anos da igreja primitiva, um livro histórico, nos dá uma ideia de simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo, o evangelho deve ser pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins de toda a terra. Entretanto, quando nós estamos tentando trazer a consciência missionária às igrejas que ainda não a possuem, dá-se início a uma intensa batalha espiritual, porque muitos de seus obreiros não entendem de fato o que é missão e ficam ali entre quatro paredes. Aqueles que ousam dizer: esse não é o meu ministério. Mas devo informar-lhes que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Esta frase é do grande missionário David Livingstone. Essa batalha espiritual, ela se trava ao derredor de mitos. E esses mitos devem ser desconstruídos. E eu quero colocar aqui para você 4 mitos desses. Primeiro, só as igrejas grandes e ricas podem fazer missões. Isso não é real. Nós vemos nas Escrituras uma igreja sendo severamente advertida pelo Senhor Jesus, lá em Apocalipse. Foi das igrejas a única que não recebeu um elogio sequer. Trata-se da igreja de Laodiceia, que se perdeu achando que a maravilhosa graça era somente para eles. A igreja de Laodiceia era rica? Sim. Opulenta? Sim. Gente cheia de dons e talentos dentro dela? Sim. Mas não partia para fora para jorrar esta graça para o necessitado e o aflito. De fato, Deus nunca nos orientou para que ficássemos dentro da igreja ou orientados por orações do tipo: Senhor, que o pecador passe na porta dessa igreja e entre, e aqui sinta o teu poder. Não, somos nós que temos que ir lá fora. Segundo mito, só as pessoas de bastante recurso financeiro têm condições de contribuir para a obra missionária. Também merece ser desconstruído, porque os pais, desde a mais tenra meninice, devem instruir os seus filhos a serem apaixonados por almas. Faça um cofrinho manual com eles e os ensinem a depositar ali uma oferta ou mensalmente ou semanalmente, ou aquele dinheirinho do McDonald's que nessa semana não irá acontecer, justamente porque missão é primazia. Veja, ao sentar ali, ao instruir aquela criança no caminho onde ela deve andar, ela vai crescer tendo a certeza de que a maior
proeza que a igreja faz é conquistar almas para o reino de Deus. Sim, de fato, missão está no coração de Deus. E a criança vai crescer e vai ali se tornar, com certeza, um patrocinador ou, quem sabe, um missionário ou aquele que estará de fato segurando as cordas também através da oração. Um outro mito que merece ser desmistificado. A igreja local deve primeiro pensar em evangelizar sua cidade para depois, quando houver condições, voltar-se para a obra missionária. Não. De fato, o evangelho é simultâneo e deve ser pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins de toda a terra. E o último mito é que é preciso antes levantar recurso o suficiente de modo que a igreja disponha de caixa, entre aspas, então vamos pensar em investir em missões. Isso não é real. Missões é uma questão de fé. E eu lembro de um clássico missionário, que é o livro do pastor Oswaldo Smith, o livro intitulado O Clamor do Mundo, onde ele narra a sua experiência de ter pego uma igreja no vermelho, só que ele não sabia disso. Ele tornou a igreja uma igreja missionária. Esse grande homem de Deus, ali presidente da Igreja de Todos os Povos, no Canadá, em Toronto, tinha ali como sustento primordial 350 missionários e viajou para mais de 60 nações pregando o Evangelho. A igreja não tornou mais ao vermelho, muito pelo contrário, prosperou. Isso porque aquele que se envolve com missões prospera, porque de fato missões está no coração de Deus. É um verdadeiro desafio, é uma verdadeira guerra, mas nós não deixaremos de falar sobre missões e abrir os olhos daqueles que ainda não podem contemplar tão vasto é este campo. E agora nós vamos nos debruçar sobre algumas dessas linhas, dessas batalhas espirituais que há dentro da igreja. A primeira linha são os missionários enviados para os campos, são os que estão na frente da batalha. De fato, são os comissionados. Veja as palavras do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo de número 15, versículos de número 20. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Estes são os missionários enviados para os campos que estão trabalhando em implantando igrejas como plantadores de igrejas e ministérios de apoio. As palavras do apóstolo Paulo são de extrema relevância porque ele se esforçava para pregar onde o evangelho ainda não tinha sido anunciado. E dentro de nossa nação há 99% de surdos cujo qual ainda o evangelho não foi anunciado. Há inúmeros assentamentos quilombolas que ainda o evangelho não foi anunciado. Há 10.000 comunidades ribeirinhas que o evangelho ainda não foi anunciado. Então,
devemos nos esforçar para que o evangelho seja pregado até os confins de toda a terra, partindo de nossa nação. Veja quão grande é esta guerra. Existem cerca de 196 países no mundo hoje. Existem mais de 16 mil povos distintos. Dos 16 mil povos, 7 mil são considerados PNA. Você sabe o que é um povo PNA? É um povo considerado não alcançado. É quando se tem menos de 2% de cristãos em sua população. Ou seja, não existe cristãos ou missionários suficiente para discipular o restante do seu próprio povo. Ou seja, quase 3 bilhões de pessoas se encontram nesta categoria. Deu para entender o nível dessa guerra espiritual? Deu para entender por que deve existir os que se colocam na frente da batalha para ir? Deu para entender por que é necessário a consciência missionária dentro da igreja? Porque no momento onde está ocorrendo o culto missionário, que deve ocorrer uma vez ao mês na igreja, é o momento que os vocacionados vão sendo despertados pelo poder do Espírito Santo, para aí sim, comissionados pela igreja, irem para o campo. Veja a segunda linha. A segunda linha são aqueles que estão no apoio. Se uns missionários vão, a igreja deve apoiá-lo. Como se apoia um missionário que está no campo? Através das orações, porque ali ele está lidando com principados e potestades que estão atuando ali naquele lugar já há anos. E o missionário tem necessidades, sim, financeiras. Então, é necessário que aqueles que estão na linha de apoio apoiem, ou seja, segurem as cordas para que o evangelho seja pregado. Então, podemos concluir que missões é um dever de todos nós. Enquanto uns vão para o campo, para a linha de frente, outros estão segurando as cordas através da oração e através das ofertas, porque sem o dinheiro não há missão. É exatamente aquilo que nós podemos visualizar nessa imagem. Enquanto o missionário está lá no campo, nessa imagem o missionário é aquele que está mergulhado no tanque azul, o restante da igreja e da membresia segura as cordas. A terceira linha que encontramos é a linha dos que atacam só aos domingos. São aqueles irmãos e irmãs que acham que a igreja é só aquele prédio. É só vir, bater o seu ponto, cumprir ali aquilo que ele foi designado para realizar e ponto final. Está completamente adormecido quanto ao universo missionário e quanto à guerra espiritual por uma alma até os confins de toda a terra. Aqui nessa linha é encontrado os pastores e suas igrejas. Pastores que muitas vezes têm as placas se identificando como igreja missionária, mas lamentavelmente não há nada sobre missões dentro da igreja.
não há um projeto, não sustentam missionários e também não incentivam novos vocacionados através dos cultos missionários. São pastores pregando sermões evangelísticos aos domingos e os crentes convidando apenas pessoas para ouvi-lo. Olha o que disse o apóstolo Paulo novamente aí na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então cabe ao pastor da igreja conscientizá-la, ou seja, conscientizar a própria igreja para a sua responsabilidade na evangelização mundial. 29% do mundo ainda não ouviu falar da palavra de Deus. Ou seja, 1 a cada 4 pessoas deste planeta nunca ouviram falar de Jesus, sem a possibilidade de ouvir as boas novas de Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho, não há Bíblias em sua língua, não existem igrejas, nem crentes por perto, nem presbíteros, nem diáconos, nem pastores, nem evangelistas, nem ninguém. Então, é necessário, de fato, que o pastor conscientize a igreja para a evangelização mundial. Outros poderão interessar-se pelo empreendimento, mas só ele tem nas mãos o leme da condução de seu próprio rebanho. E se não houver de sua parte qualquer interesse pelo culto missionário, por missões, pela evangelização mundial, pouco certamente a igreja poderá realizar. De fato, meu querido irmão, minha querida irmã, há uma expressão muito conhecida que diz: a igreja é o reflexo de seu pastor. Isso certamente quer dizer, em outras palavras, que a igreja vai caminhar na mesma proporção que o seu pastor estiver caminhando. Ou seja, uma igreja em que não há missões, certamente, vinda ali do seu pastor, certamente as ovelhas não atentarão para a missão. Portanto, o primeiro passo para o envolvimento da igreja na obra missionária está sobre os ombros do pastor. E a primeira atitude do pastor deve ser pregar sistematicamente sobre missões. O primeiro ato e passo de fé é do pastor, pois a palavra de Deus aí só é trabalhada em nosso coração através da fé se nós ouvirmos através desta palavra. E isso certamente também se aplica em missões. A igreja só será motivada se o pastor ensiná-la a tempo e a fora de tempo sobre as razões específicas da evangelização mundial. E aqui eu quero ressaltar um clássico de Edson de Queiroz, a Igreja Local Missões, como ele, quando acabou a sua fase acadêmica, tudo o que ele desejava era ser um pastor que teria aí uma grande envergadura dentro de sua própria denominação. E também desejava ter uma igreja grande, até que ele leu o livro de Edson de Queiroz, O Clamor do Mundo. Isso mudou completamente a sua visão. Foi um homem que abraçou, que amou o campo missionário e que teve uma grande expressão no mundo evangélico através de seu amor por almas e por missões. A quarta linha está muito bem representada, é a linha
dos que atacam uns aos outros. Veja aí o que diz o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, versículo 40, são palavras do próprio Jesus. Porque quem não é contra nós é por nós. E aí vai o monumento da intolerância. Esses são os cristãos que brigam entre si, pastores que estimulam rivalidades denominacionais desnecessárias. O apóstolo Paulo vai dizer na Epístola aos Coríntios que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. A missão não é dos presbiterianos, a missão não é dos batistas, a missão não é dos metodistas, a missão é a missão. A missão é a missão da igreja. Portanto, quando vamos para o campo, não falamos do nome de denominações, nem tampouco do nome de pastores. Há um nome que é sobre todo nome, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Atos 4, 12. Então, somente o nome de Jesus cura, salva e liberta. Portanto, não há placas denominacionais no campo. É claro que nós amamos a nossa denominação, mas devemos, no campo, respeitar uns aos outros e, se nos unirmos, com certeza, unidos somos mais fortes. Eu vou até deixar na descrição deste vídeo um avivamento realizado lá nas Ilhas Fuji. Um avivamento impressionante que se deu por conta do ajuntamento de todos os pastores e de todas as denominações. Um vídeo incrível. Não seria esse um bom exemplo para todos nós? A quinta linha, que se constitui também em um verdadeiro desafio, uma verdadeira guerra espiritual, é a prioridade aonde não deve-se ter mais prioridade. Estes são os que dão prioridade à construção eterna de templos. Fazem igrejas faraônicas. Esses são os que estão construindo o templo eternamente. Veja o que diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos relata Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há uma pergunta que não quer parar de se calar dentro de nós. Já se passam mais de 2000 anos. E por que tantos ainda não foram alcançados? Devemos ressaltar que mais e mais cristãos estão indo em viagens missionárias de curta duração. Veja o que disse o Senhor Jesus em Mateus, capítulo de número 22, versículo 14. Esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Todas as nações aqui, tá etne, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as raças e todas as etnias. E, lamentavelmente, o que vemos são construções que nunca se findam, que nunca se acabam, tanto dinheiro gasto em construções naquilo que já está ótimo, mas a prioridade não é mais almas. Então, há uma prioridade e a igreja corre como um trem fora dos trilhos. E a missão
exatamente a missão faz a igreja entrar novamente nos trilhos. Isso quer dizer que a prioridade de uma igreja não é o seu prédio faraônico, mas sim as almas que devem ser conquistadas das mãos do nosso inimigo. Então, é fato que quando vemos uma vida fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus instruiu para que façamos, que é buscar o seu reino e a sua justiça, nós vemos coisas grandes sendo realizadas. E aí eu lhe dou um lindo e singular exemplo desse homem de Deus chamado George Miller, que aos 70 anos depois de conduzir ali aquele orfanato de maneira sublime, aonde mais de 10.000 crianças tiveram seus atendimentos desde a sua tenra meninice até a sua fase escolar, agora já estava pensando em se aposentar, em passar a vida numa cidade de interior, o restante de sua vida em uma pacata cidade e ali orar até o Senhor o recolher. Mas ele recebeu a visita de um amigo em sua casa e ambos passaram a falar sobre este assunto. E quando ele pensava em parar, ele foi exortado pelo amigo dele que falou assim: George Miller, você sabe que eu estava orando por você a noite passada e Deus me deu uma visão de que você estava indo a muitas nações, cidades e lugares, de barco, de navio, a cavalo, a pé e em viagens missionárias. E George Miller, de fato, tinha o sonho de ser um missionário, mas ele foi considerado inapto pela junta de missões. Então ele ficou somente ali na condução brilhante daquele orfanato. E em um dos momentos onde a Inglaterra se encontrava em uma escassez, em uma crise econômica sem limites, ele disse: então seja feita a vontade do Pai. Ele gozava, irmãos, de uma intimidade com Deus, fruto de ler a Bíblia 200 vezes e 100 delas de joelho. E agora, influenciado pelo Espírito Santo, não por prédios, não por construções de prédios, não por placas denominacionais, ele estava influenciado pelo Espírito Santo através de uma palavra que veio de seu amigo. Então, para aquele que pensava em parar, aos 70 anos, George Miller embarca para viagens missionárias e passou 17 anos a mais visitando 42 nações. 3 milhões de pessoas foram evangelizadas, centenas separadas para um ministério e muitas milhares mobilizadas para missões. 117 escolas primárias fundadas, distribuiu 275 mil Bíblias em seu ministério, sustentou por 2 anos ministérios missionários e principalmente o missionário Hudson Taylor na China, e mais 30 missionários associados a ele. Enviou e sustentou 189 missionários fora da Inglaterra. Estima-se que George Miller, o pai dos órfãos, recebeu aproximadamente 7,5 milhões de dólares em seu ministério. E sabe o que ele fez? Não foi investimento em construções de templos faraônicos, e sim em almas. E certa vez perguntaram a ele qual foi o segredo do sucesso ministerial de George Miller. E ele respondeu: eu morri totalmente para as opiniões, para as preferências, para os gostos e para a minha própria vontade.
Morri para o mundo, morri para sua censura ou sua aprovação. Desde então, tenho estudado e tenho me dedicado a alcançar almas. A prioridade da igreja é a missão. Meu Deus, devemos refletir e muito sobre essas palavras de George Miller. Um rico e sublime exemplo para todos nós neste século. E a sexta linha que estaremos abordando agora também traz muito prejuízo para o campo missionário e se constitui em uma guerra espiritual. O que fazer com os crentes que, lamentavelmente, só trazem problema à igreja? Sim, essa linha são a linha dos soldados milindrados. Veja o que diz o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. O que fazer com esse membro? Veja, a obra missionária não é um depósito de membros problemáticos. E esse, de fato, é um mito que traz um dos maiores prejuízos à causa missionária. Encarar missões como escape para ver se livre de alguém que possa estar trazendo problemas à sua igreja local é sentenciar certamente à morte todo o esforço da igreja em favor da evangelização mundial. Veja, quando Deus desejou salvar de fato toda a humanidade, ele não nos deu algo qualquer. Ele nos deu o seu melhor, Jesus Cristo. Então, esse é o princípio básico que deve nortear a igreja na escolha dos candidatos à obra missionária. Aquele que estiver dando o melhor, ainda que seja de maneira simples, porque Deus não precisa de figurões para realizar a obra missionária. Ele precisa de um coração contrito e quebrantado que diz: eis-me aqui. Além de sua chamada, é claro. E esta sétima linha é extremamente relevante nos debruçarmos sobre ela. É uma batalha, uma guerra espiritual muito grande. Fazer com que os cristãos acordem. Então, essa sétima linha são os cristãos que não sabem que estão em uma guerra. É composta de crentes indiferentes com o crescimento do reino de Deus. Veja o que diz o profeta maior Jeremias, no capítulo 48, versículo 10. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E quando estamos falando sobre o crescimento do reino de Deus, nós queremos dizer que o Evangelho deve ser pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins de toda a terra. Quão grave é, irmãos e irmãs, saberem que existe 1.687 idiomas no mundo e 1.892 até os dias de hoje. Não tem um versículo da Bíblia traduzido no seu idioma. Você sabia disso? Isso é porque a igreja de fato está dormindo e dando prioridades àquilo que de fato não é a prioridade, o avanço do reino. Sim, existe uma guerra espiritual muito travada. De fato, há inúmeras nações com principados e potestades ali
perseguindo os nossos irmãos em Cristo. Sim, hoje existe perseguição aos cristãos, não só na época dos apóstolos. Convém ressaltar que apenas um dos apóstolos morreu de velhice, que foi o apóstolo João. Todos os outros foram mortos por viés martírico, ou seja, foram martirizados. Mas isso não aconteceu somente lá. Existe hoje perseguição aos cristãos. Mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam perseguição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Muitos são acusados em tribunais e qual é o crime? Ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Conhecer essa realidade é o primeiro passo, irmãos, para a igreja servir o Evangelho em sua totalidade. E, lamentavelmente, muitos cristãos brasileiros não conhecem a causa da igreja perseguida. Nunca ouviu falar da janela 1040, aonde vivem as 62 nações mais pobres do mundo e que são verdadeiras cortinas de ferro, aonde o evangelho é quase que impossível entrar, a não ser pelas ousadas investidas dos missionários e pela teofania vinda dos céus. Só na Nigéria, 5.014 cristãos foram assassinados entre 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Os seguidores de Jesus são os principais alvos desses grupos extremistas islâmicos como Boko Haram, que agridem fisicamente e sexualmente cristãos e também os sequestram. Além de deixarem feridas físicas e emocionais, os cristãos sobreviventes precisam fugir de suas casas. Isso mesmo, fugir de suas casas e andarem como andarilhos, viverem perambulando pelo território ali onde estão sem ter uma casa para morar. Você tem uma casa para morar? Você tem uma Bíblia para ler? Você tem uma igreja para entrar, onde você exerce o ministério? Mas aí vai algumas perguntas. Qual foi a última vez que você ofertou na vida de um missionário ou orou por um missionário? Está orando? Não está orando? Então é tempo de despertar. Despertar e orar pela causa missionária, contribuir financeiramente para a causa missionária e segurar as cordas. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro. Gostou desse vídeo? Compartilhe com mais 3 e nos siga aqui nas redes sociais. Comprando os nossos produtos que estão hospedados na página da Hotmaster, tanto o nosso e-book como aí o curso de promotor de missões, você estará abençoando todos os nossos projetos, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas e em todas as nossas viagens, entre os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos e os sertanejos. Para a glória de Deus, somos missionários. Deus abençoe a sua vida poderosamente, no precioso nome de Jesus. Amém.